Olá, meus amigos, meus irmãos, que bom ter vocês por aqui. Mais uma mensagem dos nossos estudos sobre o título, sobre o tema, sobre o assunto Só para quem quer viver bem. Esse é o nosso podcast do pastor Esdras Carvalho, feito em parceria com o Caio e o Carlos, esses dois jovens companheiros que Deus me deu e que cuidam da parte de edição e de produção do podcast. Mas eu tenho me dedicado especialmente, eu tenho me dedicado especialmente a estudar a Bíblia e produzir o conteúdo, gravar e trazer para vocês esse podcast depois de passar pela mão desses dois jovens companheiros de trabalho que Deus me deu. Pois bem, queridos, hoje nós vamos falar sobre Provérbios 1, versículos 8 e 9, e eu quero que você pense em referências. Referência. É nisso que eu quero que você pense. Quando eu estou dando aula, normalmente eu traço para falar sobre esse assunto de referências, eu traço um risco qualquer num quadro e pergunto aos alunos quanto mede o risco. Um traço que você faz no quadro. E alguns dizem, vamos imaginar aqui, 30 centímetros. Outros dizem 25, outros dizem 38. Né? E geralmente aquela pessoa que é mais detalhista e acostumada a trabalhar com medidas, é o que chega mais próximo da resposta. Finalmente, eu pergunto, como é que a gente pode fazer para saber exatamente quanto mede este traço? E a resposta é pegando uma régua, professor. Pois bem, a gente pega uma régua, põe ali e vê, de repente o traço teve 22 centímetros e meio, por exemplo. Como é que nós chegamos à exatidão? Com referências. Você tem um ponto de partida, a partir do zero, e tem um ponto de chegada, 22,5, 22,5. E aí com essas referências, com aqueles riscos e números da régua, você consegue traçar a medida exata, a medida ideal daquele traço. Portanto, para a exatidão, para a precisão, para acertar as coisas, nós precisamos de referências. Nós precisamos de referenciais. Referência. Olha o que diz Provérbios 1, versículos 8 e 9. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Eu li na nova versão transformadora, NVT. Agora, a mensagem. Preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz. E nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. Olha só, as duas referências são bem próximas, né? Todavia, são referências do mesmo versículo. Pode ter uma pequena variação no texto, mas são da mesma referência bíblica. Provérbios 1, 8 e 9. Toda vez que você lê essa frase, meu filho, a ideia é exatamente essa. É um pai falando com seu filho, uma mãe falando com seu filho. Tanto que na versão A Mensagem, o Eugene Peterson usa a expressão desde o colo de sua mãe. Quer dizer, aquele ambiente interno, doméstico, familiar. O pai e a mãe ensinando seus filhos. Então essa expressão, meu filho, essa frase, quando vinda dos lábios de um pai, de uma mãe, tem um impacto profundo. É como se o texto estivesse dizendo assim, considere os conselhos que seus pais deram a você. Os conselhos, a correção, a instrução de seus pais. Então, se você é adolescente, é jovem, está me ouvindo agora, esse texto para você tem a seguinte tradução. Considere os conselhos que seu pai dá para você. Os conselhos que a sua mãe dá para você. Leve em conta, pare para pensar no aconselhamento do seu pai e de sua mãe. Se você já é adulto, casado, como eu, já não vive com seus pais, vive com sua própria família, se aplica assim para você. Traga à memória todos aqueles conselhos que seus pais lhe davam. É disso que se trata. É levar a sério, é dar valor ao conselho dos pais, ao conselho do pai e da mãe. Aliás,
Uma outra coisa que a gente aprende desse texto é a importância dessa figura paterna e materna dentro de casa. Em um mundo ideal, cada filho, queridos, seria criado em uma família, no modelo bíblico. O pai, a mãe e seus filhos, suas filhas. E nesse mundo ideal, os pais seriam sempre sábios para o processo de educação e formação de seus filhos. Então veja como é problemático e desafiador o esfacelamento familiar pelo qual passa esta geração. Nós nunca deveríamos conceder que se destruíssem os parâmetros da família. No modelo bíblico, o pai, a mãe e as crianças. E seu filho, sua filha, seus filhos. Nunca deveríamos desconsiderar isso. E nunca deveríamos baixar a guarda. No modelo bíblico, isso tem um poder profundo e impactante na educação e na formação da sociedade. Agora, se é verdade que é necessário darmos valor a esse núcleo duro da família, chamado pai e mãe, também é verdade que nesse ambiente ideal, todo pai seria um homem sábio e toda mãe seria uma mulher sábia. E a gente sabe que na sociedade contemporânea isso não é verdade. Nós temos alguns pais e algumas mães que, vamos evitar usar termos para tentar descrevê-los, mas deveriam ser pessoas sábias e portadores da sabedoria de Deus, da sabedoria bíblica, teriam as condições de passar aos seus filhos essa sabedoria. Afinal de contas, na referência bíblica que nós lemos, está dado a importância do valor, a importância ou o valor do pai e da mãe. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Ou seja, é importante o que o pai fala e o que a mãe fala, o que o pai faz e o que a mãe faz. E é importante que o filho saiba dessa importância e atribua esse valor ao seu pai e à sua mãe. Por outro lado também, o texto fala do conteúdo da educação familiar. Veja, meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que que o filho aprende dentro de casa? Correção e instrução. Se eu sou um pai que não corrijo meus filhos, eu estou errando. Se eu sou um pai que não instruo meus filhos, eu estou errando. Então, tanto o pai quanto a mãe têm a missão de dar correção e instrução aos seus filhos. Percebe o erro dos filhos? Corrige e instrui. Duas coisas, dois elementos. Gaste tempo com isso. Dedique tempo a isso. Converse com seus filhos. Eu tenho dedicado o máximo possível, eu tenho me esforçado para conversar muito com meu filho Jader e com minha filha Jennifer. E tenho mostrado para eles, isso aqui está errado. Aponto a correção e depois forneço instrução bíblica para eles. Estou semeando e desejo em Cristo colher os bons frutos dessa semeadura. E você, pai que me ouve, mãe que me ouve, você tem feito isso com seus filhos? Portanto, nós aprendemos aqui que um filho sabe dar valor ao pai e à mãe. Sabe dar valor à educação que recebe deles. Temos visto aqui a importância que há na figura paterna e na figura materna para a formação da sociedade. E temos aprendido aqui que a missão do pai e da mãe é corrigir seus filhos e é dar instrução aos seus filhos. E acabamos de aprender também que um filho sábio é aquele que considera, que leva a sério o conteúdo da educação que recebeu em casa, a correção que seus pais lhe deram e a instrução que eles lhe concederam, lhe forneceram, lhe deram. Essas coisas são elementos da sabedoria bíblica para os nossos filhos e para nós. Ora, eu tenho meus pais ainda vivos e eu devo trazer à memória o que meu pai me ensinava e como eu faço isso com frequência. O que minha mãe me ensinava, os membros da igreja que eu pastoreio ouvem com frequência exagerada até o número de vezes que eu faço menção aos ensinamentos que meu pai, minha mãe, meus avós me deram. O conteúdo da educação dos pais, a correção e a instrução. E, a partir daqui, se estabelece
a maneira como nós, filhos, temos que olhar para esse conjunto, para esse pai e essa mãe, cujo conteúdo é exatamente esse que a Bíblia ensina: correção e instrução. Eles nos ensinam, na Bíblia, a olhar isso como uma coroa e como um colar, como símbolos de beleza e símbolos de autoridade. Aliás, na Bíblia, a mensagem fica mais bonito até, como o Eugene Peterson apresenta. Preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. Ou seja, quando um filho se porta exatamente com a sabedoria que aprendeu e aprendeu das correções e instruções de seus pais, ele se porta como quem carrega uma coroa na sua cabeça e um colar no seu pescoço, que fala de orgulho, dignidade e honra, palavras que vão aparecer muitas vezes nos próximos estudos nossos, tá? Agora eu queria que você já pensasse antecipadamente numa coisa. Isso que está aprendido agora, nos versículos 8 e 9, contrasta com o que vamos aprender no próximo podcast, acerca do grito da sabedoria, acerca de como a Bíblia apresenta os insensatos. Ora, lá se fala de uma parafernália, de uma multidão, de um tumulto. Aqui se fala de um ambiente doméstico, dentro de casa. Então deixa eu dar uma dica a todos nós pais. Vamos dar valor ao culto doméstico. Outra dica a nós pais. Vamos dar valor ao tempo gasto em família para conversar sobre a vida e as decisões da vida e as escolhas da vida. Outra recomendação para todos nós. Pais, sentemos com nossos filhos e gastemos tempo contando histórias da nossa própria experiência para eles. Como erramos, onde erramos e como consertamos as coisas, como reencontramos o êxito e a prosperidade nas ações da nossa vida. Esses momentos são os momentos que transferem aos nossos filhos a correção, a instrução, a coroa e o colar. Vamos dar valor a isso. Agora, vamos também lembrar que essa beleza e essa autoridade são sempre conquistadas no meio da dificuldade. Uma das palavras, eu disse no podcast passado, para a sabedoria na Bíblia, especialmente aqui em Provérbios, é a palavra hebraica para disciplina, que tem a ver com aquele sofrimento através do qual se adquire a sabedoria. E aí eu quero lembrar você do texto de Gênesis, capítulo 41, e versículo 42, porque fala do momento que, após muito sofrimento, muita disciplina, José foi finalmente honrado com o seu portar-se sabiamente. Versículo 42 do capítulo 41 de Gênesis fala assim, ó: Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Veja como isso nos remete diretamente ao texto de Provérbios, capítulo 1, que nós estamos estudando, porque, afinal, nós estamos falando de uma coroa e de um colar. Isto é, aquilo que o Eugene Peterson traduz por sinal de orgulho, dignidade e honra. Ou seja, se nós, como pais, formos os referenciais de sabedoria para os nossos filhos, em algum momento eles se portarão com orgulho, dignidade e honra, embora passarão, como nós passamos, por momentos de perdas, de lutas, de dificuldades e até de tentações a ceder a modos mais fáceis de vencer na vida. Mas, corrigidos e instruídos com sabedoria dentro de casa, eles saberão fazer escolhas e se portarão com dignidade, orgulho e honra, como quem ostenta uma coroa e um colar. Vale a pena ouvir os conselhos deste provérbio. Ó, meu filho, não ignore a palavra bíblica.
É isso que ele está dizendo para nós. Não ignore o conselho da palavra de Deus. No versículo 8 ele diz: meu filho, preste atenção à correção de seu pai, que cada filho que me ouve agora gaste um tempo para dar atenção. Como é que meu pai me ensinava mesmo? O que minha mãe me dizia mesmo? Preste atenção. Traga à memória, se você já não se relaciona mais cotidianamente com seus pais, seja porque eles estão vivos, mas moram em endereços diferentes, porque você agora toca a sua própria vida, seja porque já partiram para a eternidade. Mas gaste tempo. E se você tem o privilégio de estar com seus pais dentro de casa, preste atenção à correção deles, à instrução que eles dão. Porque, ao final de tudo, o que você está aprendendo com eles será o símbolo que você vai carregar de orgulho, dignidade e honra. Se você quer viver bem, dedique-se a isso e você vai encontrar o caminho da felicidade, da prosperidade e da vitória. Este foi mais um podcast. Que bom ter você conosco. Daqui a pouco a gente se encontra na próxima semana para os próximos conselhos. Um abraço forte, que Deus te abençoe. Até lá.